Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda semana, segundas-feiras, 21 horas, ao vivo pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também transmitimos esse Evangelho no canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e toda semana a gente coloca sempre um vídeo sobre o Evangelho e tem no YouTube aqui uma playlist de todos os Evangelhos que a gente tem feito durante esses últimos 4 anos, né? Foi uma iniciativa que nós tomamos a partir da pandemia e como nós formamos aqui uma família, então toda semana a gente vem fazer o Evangelho e dar uma paradinha na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a gente possa pensar um pouquinho na vida, né? Na razão da nossa vida, né? Porque muita gente reclama que não sabe, perde o sentido da vida, mas é porque é necessário que a gente faça essas paradas, que a gente pense sim no porquê estamos aqui, o que é que a gente está fazendo, como é que nós estamos nos conduzindo no presente. E o Evangelho, ele traz sempre uma passagem, um momento onde a gente vai ter uma compreensão acerca desses assuntos. Aqui o nosso Evangelho é apenas uma reflexão sobre a vida, sobre as nossas emoções, sobre o nosso comportamento. Nós não temos nenhuma pretensão de pregar nada para ninguém, e nem de ser sectário dentro de uma religião, né? Aqui todo mundo pode participar, todo mundo é bem-vindo, não importa qual seja o segmento espiritual que você tenha, ou se não tiver nenhum, também não tem problema. É sempre uma reflexão, né? Jesus, quando esteve entre nós aqui encarnado, ele não escolheu esse ou aquele para ensinar e para trazer a luz do entendimento. Ele falava para todos, para os gentios, para os fariseus, para os hebreus, para os judeus e para todos que abrissem o seu coração e abrissem o seu entendimento para pensar as questões da vida de uma forma mais elevada. Então nós vamos agradecer ao nosso mestre por essa oportunidade, vamos pedir a ele que esteja no meio de nós, para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Assim seja. E hoje eu trouxe um trecho aqui do Evangelho que está em Lucas, no capítulo 12, versículos 47 a 48, e depois em João, no capítulo 9, versículos 39 a 41, que diz o seguinte: Porque a aquele servo que soube a vontade de seu senhor, e não se apercebeu, e não obrou conforme sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites. Mas aquele que não a soube, e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Depois vem o trecho de João. E Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele e lhe disseram: Logo também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como agora mesmo dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Eu sei que as parábolas de Jesus, numa grande maioria das pessoas, às vezes não entende muito bem o fundo, né, daquilo que Jesus está querendo transmitir, porque parece estranho, né, você tirar a visão de quem vê,
e dá visão para o cego, ele faz algumas comparações que, se a gente não contextualizar aquela época e a situação, fica difícil a gente entender o que é que ele estava falando. Então, a nossa proposta é justamente isso, contextualizar e entender o significado disso. Começando pela primeira parte, né, que é o texto de Lucas, que fala daquele servo que soube a vontade do seu senhor e não se apercebeu dela e fez coisas erradas, vai levar muitos açoites. E depois ele fala que aquele que não soube, não sabia e fez, também vai levar açoites. E que a quem muito foi dado, muito será pedido. O que significa isso? Em termos de conduta, da nossa conduta, da vida espiritual, o que isso significa e que açoites são esses? Muitos anos se passaram após o Evangelho, né, após essas palavras, e ainda as pessoas costumam levar isso ao pé da letra, achando que alguém vai chegar e vai bater em você, que vai, enfim, castigar mesmo. Na realidade, Jesus se utilizava de figuras de linguagem para um povo que era ignorante ainda. Um povo que vivia numa sociedade rural, não tinha indústria, não tinha grandes entendimentos. Então ele tinha que dar exemplos, comparações com aquele material que ele tinha ali na frente. E era o que ele fazia. Então vamos entender, aquele que sabe que está fazendo o mal e faz o mal, vamos colocar isso para os dias de hoje, na justiça. Se você tem duas pessoas, que uma fez alguma coisa sabendo que estava errando, e a outra às vezes faz alguma coisa e não tinha conhecimento que aquilo podia causar a consequência e, enfim, não sabia que estava causando mal. Em sã consciência, como que a gente daria alguma penalidade para essa pessoa? Claro que para aquele que sabe. Então, o conhecimento, ele é um patrimônio nosso, do qual será pedido contas. E nós, quando sabemos que estamos fazendo alguma coisa que não deveríamos fazer, isso tudo fica registrado. Fica registrado nos nossos níveis de consciência. Fica registrado na nossa consciência. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que rever essa situação. Vai ter que rever. Por quê? Porque fez uma coisa errada e todo erro ele deve ser corrigido. Corrigido aonde? No outro? Não. Corrigido naquele que o praticou. Quando Jesus fala sobre essas vontades e esse comportamento, ele não está falando do comportamento dos outros. Se as outras pessoas erram, se elas fazem coisas que não são dignas, honestas, é problema delas. A questão aqui é da própria individualidade. Aquilo que eu faço, porque a prova é sempre para mim. É como eu lido com as situações. Então, se eu sei que alguma coisa não é legal, não é correta, e assim mesmo eu faço, a minha consciência é que vai trazer esse açoite a que se refere Jesus. Então, a criatura, ela perde a paz de consciência. E olha, perder a paz de consciência é pior do que apanhar. Porque isso vai perseguir a pessoa onde quer que ela esteja. Seja aqui no plano físico, no mundo espiritual, não importa. E quando a pessoa sabe que está fazendo uma coisa que não é legal e ela faz, ela mesma se coloca esse açoite. Não é um juiz, não é Deus, não é alguém que vai vir julgar e colocar uma sentença. Não. Esse tribunal, ele já está estabelecido dentro de nós. E uma vez que haja o erro, a pessoa vai ter que rever isso.
Ah, mas a pessoa já se arrependeu do que fez, ótimo. O arrependimento, ele é o primeiro passo. Mas depois você tem que corrigir aquele erro. Então, o arrependimento é um passo muito importante. Mas não é a solução do problema. Então, esses açoites, eles vão acontecer na consciência, e aí esses espíritos, ele mesmo saindo aqui dessa vida física, ele vai sempre pedir uma oportunidade à vida para retornar, para poder rever aquele passo que ele deu errado. E é assim que nós estamos fazendo a nossa evolução espiritual. Agora é óbvio que se a pessoa faz um erro e ela não sabia, claro que a consciência não vai acusar tanto, mas vai acusar também. E o fato de não saber não significa que ela não vai ter que corrigir isso. É a mesma coisa que se eu vou na casa de alguém e essa pessoa tem um objeto de muito valor, um vaso de vidro, alguma coisa que quebra, e eu quebro sem querer. Eu vou me desculpar com a pessoa, óbvio, a pessoa vai dizer, não, bacana, tá desculpado, mas eu vou ter que ressarcir isso para ela. Eu vou ter que pagar. Ou eu vou ter que colocar outro vaso ali, ou eu vou pagar. E às vezes eu nem tenho condição de pagar de uma vez. Eu vou ter que parcelar isso. E hoje, nós vivemos as parcelas de erros que nós cometemos. Porque a justiça divina, ela não erra. Não erra. Não existe erros nos planos divinos. Mas a justiça divina, ela é sempre acompanhada de misericórdia. Então, mesmo que o vaso tenha sido muito caro, mesmo que a situação tenha sido muito grave, não é em uma encarnação que a gente já vai vir com toda essa carga kármica de uma vez. Porque não é isso que a criação pede. Até porque nós nem teríamos condição de pagar aquele vaso de uma vez. Então, hoje aqui na vida física, nós estamos revendo muitas coisas do nosso passado espiritual. As nossas dificuldades de hoje, aquelas situações mais difíceis, são aquelas situações onde nós patinamos no passado. E é onde nós estamos fazendo o nosso aprendizado, resgatando os pesos de consciência. Não é pagando nada para ninguém, não. Muito menos para Deus, porque Deus não precisa que a gente pague nada para Ele. Estamos sempre trabalhando a nosso próprio favor. Ah, mas eu vim aqui com uma proposta de fazer tal coisa, de uma tarefa, e a pessoa que está do meu lado, ou não cooperou, ou deixou a tarefa, não importa. Nós precisamos parar de responsabilizar os outros pelos nossos atos. Porque sempre, diante de uma situação, nós temos dois caminhos. Sempre. Não existe nenhuma situação que não tenha dois caminhos. E aí é o exercício da razão. Vai exigir de nós as qualidades do nosso coração para que a gente tome determinada posição ou decisão. Por isso que a prova é sempre para nós mesmos, independentemente de quem esteja do nosso lado. Depois, na segunda parte, que é a parte de João, que ele diz que ele veio a esse mundo para exercitar um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. A época quando Jesus veio à Terra, o povo judeu era o povo, digamos assim, que tinha mais conhecimento das leis divinas.
dos povos da terra eram os que detinham um conhecimento maior. A questão do conhecimento não é o saber, mas sim o viver aquilo que se sabe. E é isso que estava acontecendo. Por isso que quando os fariseus, que tinham o costume de rezar em praças públicas e tinham sempre os interesses monetários à frente, em nome de Deus, é claro, quando eles perguntam, então nós também somos cegos? Porque eles sempre queriam pegar Jesus em alguma situação. E o que Jesus responde? Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa. Então ele volta ao item anterior. A pessoa sabe que está errando. Mas agora, como dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. Então, quando a gente adquire conhecimentos, nós adquirimos responsabilidade junto. Não é só conhecer, saber sobre as leis da vida, saber como é que as coisas funcionam, entender sobre as virtudes, sobre a moral e na vida prática, agir de forma contrária a isso. Por isso que ele diz, eu vim ao mundo para exercitar o juízo. Então, aqueles que não veem, aqueles que são ignorantes, aqueles que não detêm o conhecimento, que eram todos aqueles povos que Jesus chamou a si, ele estava dando esse conhecimento, essa luz. E aqueles pretensos que achavam que sabiam muito, estavam confusos. Porque, é claro, os ensinamentos de Jesus batia exatamente ao contrário do comportamento deles. Depois a gente vai ver isso materializado quando Jesus expulsa os vendilhões do templo. E que ele diz, o que vocês estão fazendo na casa de meu pai? Um comércio? Só isso, só um comércio. Então Jesus, ele era muito ativo socialmente. Ele era muito incisivo nas suas lições. Muito claro também. Porque ele vem pregar a lei do amor e lei da igualdade. E é claro que isso, quando bateu lá no povo, nos gentios, quando bateu isso no povo hebreu e em todos os povos daquela época que estavam ali, nos próprios romanos principalmente. Imagina, a lei de igualdade, como se a sociedade era uma sociedade escravocrata. Então vejam que nesses 2 parágrafos nós temos uma lição muito grande que nós devemos tirar para nós. A primeira lição é: toda situação difícil que hoje nós enfrentamos, todas aquelas dificuldades, aquelas que muitas vezes são as mais doloridas para nós, é ali que está o ponto do nosso resgate de consciência. Mas não basta apenas reencarnar. Pedimos oportunidades lá no plano espiritual para vir à Terra, para corrigir os nossos erros. E chegando aqui, esquecemos do nosso compromisso. Largamos o Evangelho como se fosse uma letra morta. Palavras de Jesus, imagina, Jesus a gente só lembra no Natal e na crucificação, na Páscoa. Mas e a vivência? Estamos chegando próximo a mais um Natal. Completamos 2024 anos da era cristã. E o que foi feito desses ensinamentos? Ficaram somente no papel? Mas a questão
essa pergunta é para cada um de nós. O que é que eu tenho feito do Cristo dentro de mim? Será que a influência desses ensinamentos, a influência de Jesus me faz uma pessoa que consegue perdoar melhor, entender melhor as situações? Me faça uma pessoa que procure agir sempre na honestidade, na verdade? Ou ainda vamos nos comportar como os fariseus, que só tem a palavra da boca para fora, ou que pregam uma coisa, mas agem totalmente o contrário daquilo que prega? Isso são perguntas individuais que cada um de nós deve fazer a si mesmo e consultar a sua própria consciência. E se em algum momento a sua consciência acusar alguma coisa, aproveite a oportunidade que está aqui na Terra para corrigir os erros. Porque as oportunidades dessa vida são essas cobranças daquilo que nós não fizemos no passado, ou que fizemos de errado. Aproveitar uma encarnação é a melhor bênção que nós podemos ter aqui na Terra. Nós que a gente vai e volta no mundo físico inúmeras vezes para fazer o nosso processo de evolução espiritual, precisamos ter consciência de que não é apenas estar encarnado que nos faz evoluir, mas sim as nossas atitudes, a nossa mudança de comportamento é que vai dar realmente o valor da nossa evolução espiritual. E não apenas o fato de encarnar. Tem gente que encarna, passa um tempo aqui, vai embora e às vezes chega pior ainda do que quando saiu do plano espiritual. Rever algumas situações para corrigir e acaba fazendo outros débitos de consciência. Porque quando a gente pensa que está fazendo uma coisa para uma pessoa, o mal para o outro, e que isso não tem a menor importância, tudo que a gente fizer em relação a outra pessoa, estamos fazendo a nós mesmos. Não tenham dúvida disso. Tanto de bem quanto de mal. E hoje em dia, as pessoas vivem nos relacionamentos familiares, amorosos, na sociedade, de uma forma sem se preocupar muito com a outra pessoa. Se aquilo que ela está fazendo vai magoar o outro, se aquilo que ela está fazendo vai trazer consequências de prejuízo para outra pessoa. Porque tudo isso que a gente causar no outro vai ficar gravado em nós. E é claro, toda situação criada aqui no plano físico, enquanto nós estamos aqui encarnados, só poderá ser resolvida aqui. Não se resolve débitos de consciência lá no mundo espiritual. Lá a gente pode até tomar uma consciência, rever a história, mas depois vai ter que mergulhar na carne de novo e de novo até aprender a lição. A questão é o quanto que nós queremos prorrogar isso. Ou já começar a partir de hoje a colocar a mão na consciência e pensar um pouco antes de ofender alguém, antes de tirar proveito do outro, antes de explorar, de usar as pessoas, antes de cometer atos que possam nos envergonhar diante da família ou da sociedade. O começo pode ser nesse momento. Como já dizia o Chico Xavier, não dá para ir lá atrás, lá no passado, e lá mudar as coisas, mas dá para mudar aqui no presente. A nossa história está sendo escrita hoje, agora, nesse momento. E é nisso que nós devemos nos concentrar todos os dias. O passado já foi vivido,
Os erros e acertos estão computados dentro de nós. E nós podemos mudar esse conteúdo dentro de nós, podemos mudar os nossos estados de espírito e mental a partir das nossas atitudes. E atitude, gente, é só no presente que existe, porque o futuro não existe. Ninguém vai lá no futuro e você pode ter um vislumbre do que possa ser o futuro. Mas nós temos que viver o momento que passa, é o minuto que passa, que vai determinar as nossas futuras encarnações, inclusive. A Terra está passando pelo processo evolutivo. O Sol está emanando os seus raios para cá. A cada ciclo que se fecha, outro se abre. Se abre de uma forma diferente. E a Terra está sendo inundada com outras ondas de vibração. Vibrações que farão com que, num futuro não muito longo, só permanecerão em solo terreno aqueles que estiverem de acordo com essa vibração. E isso, hoje, é uma realidade. E não é porque eu estou falando. Isso é uma realidade porque essa notícia está espalhada no mundo inteiro. Em todo o orbe terrestre. Em todas as linhas, em todas as comunidades, linhas religiosas, isso está sendo colocado. Isso foi colocado em povos antigos que falavam sobre esse futuro. Isso se falou no Apocalipse de João, da mudança que viria. E, gente, é uma mudança para melhor. Não é para ninguém ficar assustado, porque vai acontecer isso. Não, tranquilo, se você está bem com você, tranquilamente passaremos por isso. Porque Jesus, aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida e que ficaria conosco sempre até o final dos tempos, desses tempos que nós estamos vivendo, ele não abandonou e ele continua aqui na governança do planeta. E tudo acontece sempre para a nossa melhoria, nunca para pior. As leis da vida que impulsionam o progresso sempre é para melhorar. Agora cabe a cada um de nós também fazer a sua parte nesse concerto. Mesmo vivendo em coletividade dentro de uma casa planetária, mas nós somos individualidades. Da mesma forma como a gente vive dentro de uma família, mas cada um de nós tem a sua própria individualidade. E nós devemos cuidar da nossa individualidade. O chamado é para cada um. O chamado ele é individual. E nós não poderemos carregar ninguém e nem forçar ninguém. É um momento de escolha. E o conhecimento do Evangelho nos ajuda a escolher a melhor parte. A melhor parte não são as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo aqui nós conquistamos e aqui deixamos. Mas aquilo que nós conseguimos amealhar para o nosso espírito imortal, isso nós vamos levar onde quer que nós estejamos. E que nós possamos agradecer ao nosso Mestre, porque ele nunca nos abandona. Como eu sempre digo, está a uma oração de distância. Há um chamado que nós fazemos de coração. Nós podemos nos colocar diante da sua presença majestosa, que é todo bondade, que é todo amor, que está de braços abertos não mais na cruz, mas com seus braços abertos esperando que cada um de nós nos voltemos para o seu coração, para o seu amor. Porque ele já nos preparou já há muito tempo para que nós acordássemos a nossa consciência
para a idade da razão e para a idade do espírito. Que nós possamos agradecer nesse momento a essa majestosa figura, a esse nosso irmão maior, por mais esse evangelho de hoje. Graças a Deus. E graças a vocês também. Muito obrigada, boa noite pro pessoal que entrou aqui depois. Eu vejo aqui uns nominhos às vezes passando aqui e eu quero agradecer muito a presença de vocês nos evangelhos. E é tão bom a gente ter uma família espiritual, mesmo que a gente nem, às vezes muitos aqui a gente nem se conhece pessoalmente, mas espiritualmente eu sei que nós estamos juntos. Eu sei que o evangelho, em algum momento da sua vida, ele vai falar daquela sua dificuldade. E lembre, a sua dificuldade de hoje é o seu passe livre para a sua libertação amanhã. E esse amanhã não está tão longe assim. Não é uma coisa indefinida. Então, se você gostou desse evangelho, passe também para outras pessoas. A gente vai fazendo uma corrente do conhecimento. Muito importante, porque o conhecimento nos liberta da ignorância. E a nossa mudança expande a nossa consciência e expande também a nossa evolução espiritual. Curtam aqui depois que o vídeo vai no feed, aqui no YouTube também. E semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na segunda-feira, às 21 horas, com o nosso Evangelho Online. Uma boa noite para vocês, tenham uma excelente semana, que Jesus abençoe a cada um de nós. Fiquem na paz do nosso Mestre.